começar a limpeza do nosso armário... Aqui na pegador, né? Agora, deixa eu mostrar como ficou a limpeza e a organização do nosso... Antes de começar a limpeza do nosso armário, eu tenho louça para lavar, então eu vou mostrar tudo certinho para vocês. Mas, o que eu fiz? Antes, eu organizava os armários por dentro, limpava no mesmo dia da faxina. E ficava muita coisa, gente. Eu passo, sim, um paninho, mas não é aquela limpeza profunda, sabe? Dos armários. Então, eu separei esse dia especial só para isso. Porque daí eu consigo ter mais cuidado, limpar com mais detalhes, sabe? E não fica tão bagunçado assim também. Acaba que dura mais tempo, né? Aí no dia da faxina, se eu ver que tá alguma coisa fora do lugar, eu só organizo, dou uma passadinha de pano. Isso facilitou muito a minha vida. Porque a gente tem mania de querer fazer tudo de uma vez só e acaba que... a gente não dá conta, né? Muita coisa, conciliar serviço, com as coisas de casa, então essa organização é muito importante também. Então bora lá lavar essa louça. Deixa eu falar uma coisa com vocês. No último vídeo, eu tava fazendo uma receita de estrogonofe de frango. E eu acabei vertendo as coisas, né? Eu falei que eu coloquei uma lata de leite condensado, mas é creme de leite. Oh, gente, eu dei tanta risada. Eu liguei pra minha mãe, falei pro meu marido, falei, nossa, eu troquei as coisas, o pessoal vai achar que eu coloquei leite condensado no estrogonofe, que ficou doce. Mas não, a receita tava certinha, eu só confundi os nomes mesmo. Eu até falo pra vocês não ligar muito não, porque eu não sou muito atenta com as palavras e às vezes eu penso numa coisa e falo outra, viu? Então não liguem não, porque vocês já são de casa. Mas eu dei tanta risada, sério, foi muito engraçado, gente. Eu até comentei dando risada, né, que eu recebi bastante comentário. O pessoal falando, será que você falou errado? Será que você confundiu? Porque não é possível. Ai, daí eu entrei na brincadeira, né? Porque foi muito engraçado mesmo. Inclusive, pra quem participa do meu grupo, gente, olha, cada coisa que vocês dão risada lá, sério, muito engraçado mesmo. Aproveitando pra falar que o 9.9 tá chegando tanto da Shopee e do Mercado Livre, são muitas promoções, cupons de desconto, com preços assim extraordinários. Então vou deixar o link na descrição do grupo. Corre lá para participar, viu? Porque a gente montou nosso apartamento todo com preços assim maravilhosos. Nosso fogão de indução mesmo tava em torno de 800 e pouquinho. E fogão de indução é caro, né? Para quem não sabe. Então aproveitem e entre lá, tá bom? Nessa parte aqui, ficam os meus panos de limpeza. Até que não tá tão bagunçado assim, né? Mas eu vou tirar pra poder passar o sif. E aqui atrás fica os panos de chão, ó. Tudo dobradinho, sabe? Que aí facilita ter esses paninhos também, que eu nunca usei ainda. Olha só que eu comprei no enxoval. Um monte de paninho ainda sem usar. Mas aos poucos a gente vai usando, né? E já vou pegar um aqui, limpinho, cheirosinho, pra poder limpar os armários. Porque eu não gosto de pegar o mesmo pano da pia, porque suja, né? Os nossos armários são todos branquinhos, pra ter esse cuidado especial também. Gente, deixa eu dar uma dica pra vocês. Depois que eu comecei a usar esses sacos para lixo com cheiro,
Sério, fez total diferença no odor do banheiro, daqui da cozinha, sabe? Não deixa o cheiro passar. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, corre lá, porque eles são bem baratinhos, sabe? E eu compro na Shopee. E eu super indico pra vocês. Nossa, é muito bom o cheirinho de lavanda do jeito que eu amo, né? Mas tem outros cheirinhos também. Aí eu vou deixar o link pra vocês. Para realizar a limpeza do nosso armário, eu utilizo o meu amigo Cif. E como funciona? Eu passo ele, né, no armário, depois eu lavo o pano e volto com pano seco, para não danificar a marcenaria. Não coloco aquele pano bem úmido também, sabe? Porque eu tenho medo de estufar a marcenaria, para ter todo o cuidado. Então vamos lá. Aqui na parte da porta, do lado de fora, eu passo o Cif também com pano úmido. Limpo bem essas beiradinhas do provençal, né? Porque é onde acumula poeira. E ele fica tão limpo, gente. Nossa. Eu passo também aqui no pegador, né? No puxador. É limpo demais. Uma dica que eu aprendi com a minha sogra, desde quando a marcenaria ficou pronta, que ela colocou esses plásticos. E isso daqui salva demais, gente, para não ficar encardido o armário, né? E facilita também no dia a dia. Então, por isso que eu realizo a manutenção uma vez por mês. Mas isso daqui é vida, esses plásticozinhos.
Essa parte aqui era pra ser, gente, itens de lavanderia, como sabão em pó, sabão líquido, amaciante. Porém, no dia a dia ficou muito alto, porque eu sou baixa, né? Então eu deixei as baguncinhas aqui mesmo. Então bora lá organizar, né? Essa parte de cima eu ia limpar, mas gente, tá impecável, muito limpinho e organizado. Eu vou filmar pra vocês pra fazer um tourzinho assim que tiver tudo pronto. E então por isso que eu nem filmei. Agora eu vou pra essa parte aqui que eu deixei por último, porque gente, fica próximo da janela e tá muito sujo. E eu limpo, viu? Não é falta de limpar. Mas não tem jeito, é muita poeira. Agora, deixa eu mostrar como ficou a limpeza e a organização do nosso armário. Faz total diferença, né, tirar esse dia pra organizar. Aqui em cima, lembra que eu falei pra vocês que tava tudo organizadinho? Eu só passei um pano mesmo, sabe, pra tirar a poeira. E aqui ficou os nossos pratos, do lado direito, bowls que eu utilizo no dia a dia, e o nosso fundi, inclusive vou deixar o link dele, que ele é maravilhoso. Ai, é muito fofinho, vou deixar na descrição. E na parte de cima ficaram as nossas jarras, inclusive a primeira é de borda dourada, e as saladeiras, que é para itens maiores, né, para salada, ou para servir alguma fruta, uma sobremesa. E aí, nessa primeira parte ficou dessa forma. Essa parte eu nem mexo, gente, porque não tem exatamente nada. Só a tomada do nosso micro-ondas. Mas, futuramente, né, aos poucos eu vou comprando as coisas do nosso enxoval e provavelmente pode ser que use sim essa parte. Agora, aqui ficam os nossos copos. Inclusive, eu deixei 2 taças de sobremesa, porque fica mais fácil de pegar. As demais estão lá no outro armário, eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui tem os nossos copos com borda dourada, os copos que a gente utiliza no dia a dia, as xícaras. Confesso que eu tenho pouco, né? Mas eu preciso investir mais. Inclusive, eu tenho muita vontade de ter uma cristaleira ali na sala, né? Então, eu estou esperando ela para poder investir em mais. Mais itens, né? Na parte de cima ficou os copos. E ainda sobrou um espaço. Falei pra vocês. Por enquanto, fica os nossos cristais, né? As taças lindas,
com borda dourada. Essa âmbar também eu acho impecável. Na parte de cima tem mais taças e os bowls de sobremesa. Então, por isso que eu deixei 2 que a gente utiliza no dia a dia. E os demais, né, eu deixo aqui em cima. Mas ficou dessa forma. Os nossos produtos, né, da lavanderia que eu utilizo no dia a dia, fica super fácil pra pegar. E em cima, itens decorativos. Na parte da lavanderia, eu tô ficando meio rouca, gente, não reparem não, viu? Deixa eu encostar aqui. Ficou assim, ó, os nossos remédios, aparelho de medir pressão, alguns potes, né, pra usar no dia a dia. Eu desci esse bowl pra cá também, pra usar. E em cima aquela baguncinha boa, né, que sempre tem que ter. Eu sou baixinha, tô na ponta do pé. Eu não sei se vocês repararam, mas aqui eu não fiz a limpeza, porque eu sempre deixo pra fazer no dia da compra, que é a nossa despensa. Então eu organizo essa planilha, que fica mais fácil, né? Pra não fazer tudo de uma vez só e sobrecarregar. Então, por isso que eu não limpei. E aqui ficou organizado dessa forma, o arroz, o feijão, o pó de café e a farinha de trigo que eu utilizo no dia a dia. Então, eu deixei nessa gaveta pra cima. Aqui tem o nosso coador, alguns itens também de mesa posta, forma de bolo, escorredor de arroz, balança, petisqueira, esse bule aqui perfeito, descanso de colher e esse espaço aqui fica para o nosso bule. Mas como eu usei pra esquentar água pra fazer café, então por enquanto ele está ali. Mas ele fica nesse espaço vazio. Parte de baixo ficou as nossas panelas. Ai, não aguento essa frigideira, gente, dessa forma. Mas como eu vou fazer compra, eu vou comprar a pasta rosa que vocês me indicaram pra poder tirar. E aqui fica a nossa panela de pressão desse kit da Brinox, perfeito demais. Ficou organizado dessa forma. Aqui são os nossos temperos, que a gente utiliza mais no dia a dia, então eu deixei pra frente. O nosso porta-azeite e os moedores que, por enquanto, eu não usei. E na parte de baixo, eu deixei farinha, Nescau e leite em pó. Até dá pra colocar mais coisas, né? Mas aos poucos, vamos organizando. Aqui ficou os nossos utensílios de mesa posta, os talheres, né, dourado. Aqui tem alguns itens de petisco, faca, pegador e os nossos talheres em inox. Na segunda gaveta, os nossos utensílios, como ralador, peneira. Tem diversos utensílios que utiliza no dia a dia, né? Ficou organizado dessa forma. A nossa gaveta de mesa posta, ela tá crescendo, graças a Deus, né? Aos poucos vamos investindo em mais itens, mas aqui são os anéis, os panos, os guardanapos e os porta-copo. Nessa última gaveta, ai, não reparem nesse paninho não, que eu já deixei de molho, mas ele não sai a mancha, é pra limpeza. São os nossos panos, né? Panos de prato. Ai, foi tudo a minha vozinha que bordou, gente. Então, eu tenho um carinho bem especial. Ó, eles estão branquinhos. O único mesmo que não saiu a mancha foi esse daqui. Mas os demais estão tudo impecável. E na parte de baixo, gente, o nosso gavetão ainda não chegou. Então, por isso que tá dessa forma, né? Ele foi pra marcenaria. Eu acredito que chegue ainda. Ficou os nossos produtos de limpeza. Olha só a diferença, gente. Tá bem organizadinho. A nossa airfryer, que é o único lugar que dá ela, né? Que ela é bem grande. Então, é o único lugar, ainda bem, que tem esse espaço ainda pra poder guardar ela. E o nosso escorredor que eu não uso, nunca usei, gente. Inclusive, eu acho que eu vou até doar, porque eu utilizo o escorredor da própria pia. E daí dá dó, né? Ficar aqui parado. Então, eu vou doar pra alguma seguidora. Essa parte aqui, a última, ficou os nossos panos, a lixeira, tudo bem organizadinho.
O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter ficado até o final. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Deixa nos comentários para saber se gostou do vídeo. Curte, comenta, compartilha e, claro, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Beijo!